Olá, bem-vindos a mais uma live semanal. Eu queria começar primeiro me desculpando pela live da semana passada, que era para ser essa que eu não fiz, porque a minha filha ela foi pro hospital, ela teve uma coisa de criança, uma amidalite, mas na hora eu fiquei mega sem inteligência emocional e não tive condição nenhuma de fazer a live. Então, primeiro eu queria começar me desculpando por isso. Para quem nunca veio aqui, eu queria contar como é que é a história. É uma live curta, de meia hora no máximo, aonde eu trago temas atuais. E você vai sair daqui com uma dica já para colocar em prática o que você aprendeu aqui. Eu também queria dizer que para todas as lives eu faço um resumão e eu disponibilizo isso, eu dou isso de presente. Então, quem quiser, lá na minha página, na minha bio, tem um link, clica lá, bota lá, quero receber material da live, e você vai receber o resumão dessa live aqui. Então, fica comigo, é só meia hora, rapidinho, aonde eu vou dar todas essas dicas bem bacanas para você aprender a resolver problemas usando as suas emoções de modo fácil. Então, vamos colocar as emoções do nosso lado e vamos aprender a resolver os nossos problemas, né? Muita gente fala, e sempre que eu falo de problema, de resolução de problema, de como encarar esse tipo de coisa, as pessoas me pedem mais. Então, por isso que eu resolvi colocar a emoção agora nessa hora aí junto com os problemas. Tem muita gente que fica se perguntando, né? Não sei se vocês são dessas pessoas, mas que fica, eu tô aqui imaginando quando que definitivamente meus problemas eles vão acabar de vez. Eu tô cansada de ter tanto problema, tô cansada de ter tanta coisa pra resolver, essa carga é muito grande. Se você é uma dessas pessoas que fica se perguntando isso o tempo inteiro, então eu tenho a notícia pra te contar que eles nunca vão terminar. Seus problemas, eles nunca vão acabar. Agora, tem uma ótima notícia que existe várias formas da gente aprender a lidar com eles de modo racional, né? Sem deixar que a emoção atrapalhe ali na resolução dos nossos problemas, né? A palavra problema, ela vem de origem grega e significa que é uma coisa que cai na sua frente. Então, de repente, você tá lá e de repente cai aquele negócio ali na sua frente e você precisa aprender a lidar com aquilo. E muitas vezes a gente não tá preparado pra isso, né? E aí tem muita gente que reclama, que fica violento, que quer chamar outras pessoas pra resolver, quer delegar, quer chamar outras pessoas pra resolver isso pra você. Muita gente posterga e a consequência disso é muito maior, né? Você vai ter que ou se desculpar com alguém, ou corrigir, ou arrumar alguma coisa que aconteceu. E sempre que você precisa tomar esse tipo de atitude, isso vai levar tempo, isso vai levar dinheiro, isso tem desgaste emocional, tem desgaste físico, tem esforço, tem paciência, tem muitas coisas que estão envolvidas aí quando você deixa a bomba estourar. Agora, resolver problema tá diretamente ligado com tomada de decisão, né? E é por isso que a gente precisa estar emocionalmente estável para saber tomar as decisões corretas ali na hora que a gente precisa. E também para conseguir entender o que tem do outro lado dessa tomada de decisão, né? Quando a gente decide alguma coisa, quais são os prós, quais são os contras. Olha lá, a Toninha tá falando que as emoções atrapalham diariamente na solução de problema. Com certeza, porque quando a gente tá emocionalmente instável, a gente não necessariamente tem a clareza para tomar as decisões corretas, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que começar a pensar. E tem uma formulazinha que eu vou contar pra vocês colocarem o problema ali, aprender a pensar dessa maneira, e você vai conseguir separar, né, a razão da emoção. A gente tem que sempre lembrar que o nosso cérebro, como a gente tem como se fosse dois cérebros, né? O emocional e o racional, eles nunca funcionam juntos. Então, se o emocional tá funcionando, o racional não está. Se o racional tá funcionando, o emocional não tá. Então, a ideia é a gente conseguir dar uma separada nisso e tirar a emoção na hora de resolver aquele pepino que tá acontecendo. Agora, o que a maioria das pessoas fazem, né? Um problema vem e ele causa uma dor pra gente. Boa noite! O problema vem e ele causa uma dor pra gente. E essa dor, se ainda não é uma coisa que tá muito grave, a gente meio que se acostuma a sentir ela. Então, você meio que posterga ali a resolução daquela coisa e você se acostuma a conviver
com aquela dor, meio que achando que ela foi embora. Como você se acostumou com ela, você até acredita que ela pode ter ido embora, né? Agora, vai chegar uma hora que ela vai acabar vindo de novo, porque ela não foi embora, ela só ficou ali um pouquinho guardada e você se acostumou a conviver com aquilo ali. E aí, quando ela volta com uma potência maior, ela já vai começar a te incomodar um pouquinho mais, né? E assim, progressivamente, até que vai chegar uma hora que ela vai voltar de uma forma muito grande e você não vai mais conseguir aguentar, suportar aquilo ali. E aí você vai ter que resolver aquilo que tá causando essa dor. E geralmente, quando isso acontece, o buraco já tá muito fundo. E aí o problema já ficou grande demais para ser resolvido. Então a ideia é que a gente comece a não se acostumar a sentir isso, a parar de procrastinar, né? Naturalmente, nós seres humanos somos procrastinadores, né? Isso é um mecanismo natural do nosso cérebro, se deixar. Nosso cérebro foi feito para economizar energia, e já que ele foi feito para economizar energia, ele vai procrastinar, ele quer ficar o mais quietinho possível, né? E aí, como é que a gente evita? Então, acho que a primeira ideia aqui é evitar todos os problemas que a gente pode. Isso parece até meio óbvio de eu falar, vamos evitar que os problemas aconteçam. Cara, tem muito problema que, se você parar para pensar, eles são recorrentes e você consegue evitar que eles aconteçam, né? Então vamos começar partindo desse princípio dos problemas mais esses problemas mais corriqueiros. Esses problemas, o primeiro passo aqui é pensar em preparo, né? Por exemplo, você tem uma reunião, um projeto que você tem que apresentar no seu trabalho e você não deu tanta atenção para aquilo ali, né? Eu vou chegar lá, você não se preparou, a gente faz muito isso, você não se preparou o suficiente, você chega ali naquela reunião, vou falar o que eu sei, né? E aí você chega lá, você fala ali um pouco do que você sabe, e aí a pessoa que tá recebendo isso pode questionar, pode te fazer várias perguntas que talvez você não saiba responder. E nessa hora, você com certeza vai ficar irritado, ou você vai fazer um negócio mal feito, ou você vai levar aquele negócio ali meio nas coxas, né? E esse problema foi um problema que você causou por falta de organização e por falta de preparo seu. E existem muitas coisas que acontecem, muitos problemas que acontecem na nossa vida que vêm de falta de preparo. Outro muito comum que eu vejo muito acontecer, né? Nós pais, criação de filho, o pai e a mãe não alinham conduta de criação, ou de bronca, ou de metodologia de como você vai educar os seus filhos. Um fala uma coisa, outro fala outra coisa, e aí vira aquele problema grandão que a criança já ouviu duas coisas, começa a aprender a empurrar do pai para a mãe. Isso acontece bastante também. Então, é um problema que você criou porque você não alinhou, não se preparou para aquilo ali acontecer. Tem outros muitos também, problema de saúde, a gente faz isso muito. Tô com uma dorzinha, dor de dente. Tô com uma dorzinha aqui, mas vou... Deixa, né? Vai passando, você vai procrastinando, você não se preparou, você não organizou um tempo para você ir no dentista, você não marcou o dentista porque a vida tá corrida, e aí a hora que você vai ver, já virou aquela bola de neve, você tem que ir de urgência, você vai perder algum compromisso importante que você não poderia perder por causa disso, né? Então, as consequências dos problemas criados por falta de preparo, elas são enormes, porque a gente acaba dedicando mais tempo para corrigir, para consertar aquele erro nosso, aquele gap que a gente teve de falta de preparo, do que se a gente tivesse se preparado inicialmente para resolver aquele problema em si, né? Então, arrumar o que deu errado dá muito mais trabalho do que não deixar que o erro aconteça, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que começar a colocar no radar para ver, assim, quais problemas acontecem na nossa vida por falta de preparo e como é que você pode organizar para que eles não aconteçam sempre. E aí, já que a gente tá falando de falta de preparo, como é que a gente organiza esse preparo, né? Como é que a gente sabe o que a gente precisa se preparar, como é que a gente planeja isso, né? Então, é muito simples, parecem coisas muito simples, mas as pessoas não fazem isso, acredita em mim. Então, a primeira coisa é
Cara, para e pensa. A gente vive numa vida muito corrida, com muita influência externa, muito telefone, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A gente muitas vezes não para refletir sobre as coisas que estão acontecendo na nossa vida. Então, cara, pega um minutinho ali, para e pensa o que você pode fazer para evitar os futuros conflitos que possam aparecer na sua vida, né? E uma vez que você pescou esses problemas que podem vir, e aí é um exercício de visualização, né? Você começa a visualizar, né? Como que aquilo... tenta imaginar quais são os passos que você poderia dar para que aquele problema não acontecesse, né? E qual é a carga emocional que você possivelmente está colocando naquilo ali, né? Então, quando é filho fazendo manha, por exemplo, ou birra, e que isso começa a virar um problema, malcriação, a gente tem uma carga emocional muito grande envolvida ali, né? A gente já tá muito a gente já fica muito sem paciência, né? Então, a hora que a criança vem, já ativa aquele gatilho ali que você fala, nossa, agora eu vou virar um leão, né? Então, existe uma carga emocional que a gente coloca em cima das coisas, e que se a gente já tenta visualizar isso antes, a gente consegue tentar entender um pouquinho qual é a carga emocional que tá envolvida naquilo ali, e a gente consegue se controlar um pouquinho melhor. Dieta é uma outra coisa que acontece muito, né? A pessoa vai lá, tá fazendo um regime, aí não consegue manter, aí fura, sai porque tá ansioso. A ansiedade, essa carga emocional de ansiedade que tá atrapalhando você conquistar o que você quer, né? Então aí você precisa parar de novo para refletir quais são as possíveis coisas que podem dar errado, né? E tentar planejar antecipadamente, tirando essa carga emocional. Então, já que eu sei que eu ando muito ansiosa e que eu ando descontando na comida, como eu vou fazer para descontar essa ansiedade, talvez, em algum outro lugar, né? E isso é muito legal, esse exercício. Inicialmente a gente erra bastante, porque tem muitos fatores que podem acontecer, né? Tem muitas curvas que aquele problema pode tomar, né? Muitos caminhos que ele pode seguir, mas no final das contas, esse exercício de visualização e de compreensão de quanto de emoção que se colocaria naquilo ali, faz com que você comece a pescar padrões comportamentais que você sempre tem. Então, sempre que a minha filha faz tal malcriação, eu já estouro e já grito com ela. Ou sempre que eu tenho um dia estressante no meu trabalho, eu chego em casa e eu quero comer doce. Então, a gente tem padrões comportamentais que a gente vai seguindo e que atrapalham muito na resolução dos nossos problemas. Outro fator muito importante é a gente entender se a gente tem as habilidades necessárias para lidar com aquilo, né? Então, para que os problemas não aconteçam, a gente tem que acostumar que a gente tem que ter execução de alta qualidade, né? Então, você tem o conhecimento para ter essa execução, esse alto padrão de performance de alta qualidade. Então, de novo, né? Se você não está conseguindo lidar com a sua ansiedade, às vezes você sozinho não tá conseguindo entender como é que aquilo ali funciona. Você tem o conhecimento suficiente para lidar com aquilo, e aí se você não tem, aonde você vai procurar aquilo, qual é o suporte que você vai buscar para você conseguir entender como é que aquela emoção funciona e aprender a responder conscientemente a ela, em vez de atacar a geladeira de noite. Porque atacar a geladeira de noite vai te causar um problema, que é o problema que você não consegue emagrecer os quilos que você quis. Então, a gente precisa entender se a gente tem a habilidade necessária, né? Ou você organizou direito, ou se você resolve, sei lá, fazer uma dieta em que você vai cozinhar, você sabe fazer isso, né? Então, a gente precisa começar a entender o que a gente precisa desenvolver para evitar que os problemas corriqueiros aconteçam com frequência, né? E que eles comecem a diminuir cada vez mais. E uma outra habilidade importantíssima, né? Que as pessoas... o grande causador universal de problema é comunicação. Problemas com outras pessoas, né? Não problemas internos seus.
mas comunicação é uma coisa... É impressionante o quanto de problema se gera por falta de comunicação ou por comunicação falha, né? E aí é aquela questão, se você tá se comunicando bem, se a pessoa realmente entendeu o que você quis dizer para ela e se você tem essa habilidade de ser compreendido. E parece meio redundante eu te falar isso, mas com certeza o que eu digo não é exatamente o que você entende. Sempre isso daí acontece. E é aí que os problemas eles vão ficando cada vez maiores, né? Então a ideia aqui é você parar e fazer para um pouquinho e faz um balanço de quais são os problemas recorrentes que você tem. E se você consegue eliminar esses, você já vai estar eliminando grande parte dos seus problemas. E aí a gente tem os imprevistos que sempre acontecem. E com esses, a gente vai ter que aprender a lidar de uma outra forma, né? Porque sempre que um imprevisto acontece, vem um lado emocional uma carga emocional geralmente muito grande. Geralmente são coisas muito sérias que acontecem. E aí a gente tem que parar e friamente organizar como você vai resolver aquilo ali, né? E aí tem milhões de técnicas. Eu, na penúltima live, ensinei uma técnica. Hoje eu trouxe uma técnica diferente, que é uma técnica bem bacana, que a gente consegue separar bem a emoção ali da coisa, né? Então, a primeira coisa é você fazer uma identificação daquele problema, né? O que é, quando que aquilo tá acontecendo e quais são os meus pensamentos que eu tenho em relação àquele problema, né? Então, o que eu tô pensando em relação àquilo, né? Então, vou trazer um exemplo aqui, que é um exemplo super comum, que muitas pessoas passam, que é de não conseguir... você se colocou que você quer emagrecer 10 quilos e você não consegue, e aí aquilo se transforma em um problema, né? Então, o que tá acontecendo? Quando tá acontecendo? Não tô conseguindo seguir, ter a constância que eu preciso no meu regime. O que eu tô pensando sobre isso? O que tá passando na minha cabeça quando eu não estou conseguindo manter aquela constância? O que eu tô me dizendo, né? E aí vem aquela vozinha doida que eu sempre falo que a gente tem, todo mundo tem. Essa vozinha, ela é super... Ela pode ser muito boa, ela pode ser muito ruim, dependendo da maneira com que você usa ela. Agora, ela pode ser super perigosa também, porque ela fala ali sozinha, e se você não rebate, ela vira uma verdade absoluta. Então, se eu, nesse meu problema de não conseguir manter a minha dieta, de estar muito ansiosa, de estar atacando a geladeira, se a minha vozinha interna ficar falando, não, Roberto, você não vai conseguir mesmo, você já tem um monte de problema, ninguém tem tanto problema que nem você ainda tá querendo resolver mais esse, ou, ninguém muda, então eu também não vou mudar, ou, eu nunca vou conseguir, eu nunca vou chegar lá. Então, se você continua se dizendo essas coisas, é muito pouco provável que você consiga separar a emoção e que você consiga separar essa ansiedade do que você realmente precisa fazer. Então, esses pensamentos, essas crenças que a gente tem, a gente precisa entender que muitas vezes elas são disfuncionais, elas não trazem um benefício e elas estão, assim, longe de te ajudar. Então, a gente precisa tentar separar, entender o que você tá se dizendo e como é que você rebate isso daí, né? E é muito bom entender que a solução de um problema é a forma mais viável de você enfrentar aquele problema, e não necessariamente a forma ideal. Então, se idealmente eu iria conseguir em 3 meses emagrecer os 10 quilos que eu me propus inicialmente, e isso não está sendo, isso para mim não é viável, não adianta eu querer achar que isso vai acontecer. Então, a gente tem que entender que a melhor solução é a forma que é mais viável para você de resolver aquilo, e não a forma necessariamente que você sonhou que aquilo fosse acontecer. E aí, junto com essa vozinha ali, o que ela tá te contando, o quão autoeficaz você se vê para resolver aquilo, né? O quanto você acredita que você é capaz realmente de resolver
aquele problema ali. Porque se você não acredita que você é capaz, ninguém mais vai acreditar. E você vai entrando, a sua vozinha vai falando, ah, não, não consigo, ah, isso é muito difícil, ah, isso não vai dar. E aí o seu nível de autoeficácia fica muito baixo e você acaba que não acredita que você é eficiente o suficiente, né? A autoeficácia, o quanto você acredita que você é eficiente, é capaz de resolver as coisas que acontecem com você, né? Então, o último ponto de atenção dessa parte de identificação é que hábitos você tem que atrapalham vocês. Quais são os hábitos recorrentes que você tem que te atrapalham? Então, se você tá sempre se dizendo ali que você não vai conseguir, então, se ficar se dizendo essa crença é um hábito que você tem, ou o hábito de acordar de madrugada e ir atacar a geladeira, quais são os hábitos, tanto de pensamento quanto de atitude que você tem que estão te atrapalhando nessa hora? E aí você precisa definir e formular esse problema. Então você já entendeu o que tá acontecendo, o que você pensa sobre aquilo, quando, onde aquilo ali tá acontecendo, e aí a gente vai definir quais são os fatos objetivos daquele problema, o que é relevante ou o que não é. Então, vamos lá de novo, se eu não tô conseguindo manter a minha dieta, quais são os fatos relevantes que estão fazendo com que eu não consiga fazer com que isso aconteça? Então, eu tô muito ansiosa, eu preciso lidar com essa minha ansiedade. Isso é um fato relevante, é um objetivo que eu tenho ali, é um objetivo concreto que eu tenho. Eu preciso ter comidas mais saudáveis na minha geladeira para quando eu não aguentar e eu for fazer aquele ataque ali, eu tenho uma opção boa, um outro objetivo concreto. Então, eu vou começar a rever o que eu vou comprar e eu vou deixar as coisas mais prontas, mais fáceis, para que na hora do impulso seja simples eu ter a escolha correta. Outro objetivo concreto, né? E aí, dentro dessa escolha de objetivos, quando tá relacionado a um problema, a gente tem que entender se esse objetivo ele tá relacionado ao problema em si ou à emoção que você tá colocando em cima daquilo ali, né? Então, se na minha dieta tá relacionado ao problema em si, eu consigo mudar aquilo ali. Então, tá relacionado porque eu não tenho uma opção mais saudável dentro da minha geladeira. Ok, isso é um problema, é um objetivo relacionado ao problema. Então, eu consigo resolver isso, eu consigo mudar a circunstância, eu consigo mudar essa situação. Agora, se é relacionado à sua emoção, você não consegue mudar essa situação de uma hora para outra. Você consegue trabalhar isso, mas você consegue mudar o que você sente em relação a isso. Então, quando a gente tem problemas tipo perda, falecimento, problemas de atitude de outras pessoas, você não consegue mudar essa situação. Você consegue mudar qual é a sua percepção e qual é o seu sentimento em relação a isso, né? E aí a ideia é que a gente acabe essa fase definindo quais são os objetivos concretos que você tem para conseguir resolver aquilo ali. E aí a gente já tá tirando um pouco da emoção disso daí, porque a gente já parou para pensar em o que é factível, o que não é, né? E aí a gente vai começar a levantar a alternativa de como atacar esses objetivos que você levantou. Simples assim. Então são 3 princípios básicos, né? O primeiro é o de quantidade, quanto mais ideias de solução você levantar, mais probabilidade de dar certo você vai ter. Então, então eu vou ter várias coisas ali na minha geladeira, eu vou ter várias opções saudáveis, eu vou ter talvez alguma aqui, alguma coisa aqui perto na minha cama, pra eu nem descer até lá embaixo, ou eu vou, sei lá, ter algum chá, algum líquido, não sei, você pensa em quantidade de solução. A segunda é livrar o julgamento, né? A gente julga muito, mas fulaninho não conseguiu, eu também não vou conseguir, ou ninguém consegue, mas também isso daí é muito difícil, ou e aí você vai trazendo esse julgamento para dentro do seu problema, né, gente? Você já adianta um julgamento. E isso, quando é relacionado com outras pessoas, a gente foi feito para julgar. Nós, seres humanos, a gente nasceu em um mundo onde todo mundo julga. E é muito difícil não julgar. Então, quando você para
entender quando é um problema coletivo, não um problema só seu com você mesma, você vai possivelmente estar julgando com certeza aquela pessoa que tá junto com você, né? E aí você vem, e aí por fim é variedade, né? Quais são todas as possibilidades e variedades que você tem. Então, depois que você levantou essas três... esses três parâmetros, e aí vem a tomada de decisão, né? O que você olha, avalia tudo aquilo ali, e aí você vai colocar prós e contras de consequências, né? Quais são as consequências que podem acontecer com cada uma. Então, se eu escolher X, quais são as consequências que vão acontecer por conta dessa minha escolha? Simples assim, né? E aí, quais são todas as alternativas que eu consigo ver de solução? Então, eu escolhi que eu vou fazer uma dieta que vai demorar um pouquinho mais, porque idealmente nos 3 meses eu não tô conseguindo. Então, quais são as consequências de eu passar 5 meses em vez de 3 em uma dieta muito restrita? Eu vou ter um problema de constância, eu vou ter um problema de motivação. Quais são as consequências das escolhas que eu tomo? E aí, levando em consideração essas consequências, você vai aprender a lidar com elas, né? E aí, sempre que a gente fala em consequência, a gente tem que pensar em todos os lados, né? Dependendo de cada problema. Pode ser ou profissional, de relacionamento, ou pessoal, ou... e aí ver todas as alternativas que você pode ver. E aí, no final, e aí, por fim, colocar em prática, né? Agora, quando a gente não consegue colocar em prática, possivelmente é porque tem algum obstáculo que surgiu, e aí você para, dá um passo para trás e trata esse obstáculo como um novo problema, e aí você traça de novo. Por fim, para terminar, que eu não quero me estender mais do que a meia hora, é bom a gente sempre entender que a melhor decisão de solução de qualquer problema que não envolva o lado emocional é aquela que você tem o maior número de consequências positivas e o menor número de consequências negativas, né? E não necessariamente a decisão é perfeita. A gente fica buscando uma solução perfeita muitas vezes para as coisas e isso não acontece na grande maioria dos casos, né? A solução perfeita, ela não vem direito. Então, esse exercício que eu sugeri aqui para vocês de reflexão, pega lá no link da minha bio, o material, vai estar tudo lá, passo a passo, direitinho. A grande maioria das pessoas, elas não fazem isso. Elas escutam, mas elas acabam que elas não fazem. E aí, o que acontece? Por quê? Porque inicialmente é difícil. Você não vai aprender a ter todos esses passos e a pensar dessa maneira do dia pra noite. Você vai se treinar a gradativamente ter esse modo de pensamento. E conforme você vai aprendendo a pensar dessa maneira, isso começa a virar natural. Mas é um processo, como qualquer processo de desenvolvimento pessoal, né? Um processo de melhora contínua. Então, as pessoas querem que caia no colo do dia pra noite. E isso, infelizmente, não vai acontecer. Se tivesse uma forma de cair no colo do dia pra noite, e eu soubesse, ou alguém soubesse, tava todo mundo rico aqui. Porque era muito mais fácil. Mas não. O desenvolvimento pessoal, você lidar, você entender o que a sua cabeça te fala, e você rebater aquilo, e você manter constância nas coisas que você quer, e esse processo de melhora contínua é trabalhoso, e você tem que ali, tentando, até uma hora que isso vai virar uma coisa automática, o seu cérebro já entende como a sua forma como o seu modus operandi, né? E aí, uma vez que isso aí aconteceu, vira natural. E aí você vai ter que desenvolver alguma outra coisa, possivelmente também. Então, a gente tá sempre nessa busca. Mas poucas pessoas realmente praticam isso, o que me deixa muito frustrada, porque é isso, na verdade, que vai te dar todas as ferramentas que você precisa para você realmente ter uma melhora e uma evolução nessa solução de futuros problemas, né? E para encerrar, eu queria te dizer que é o último passo muito importante quando você consegue solucionar alguma coisa, né? Você fez todos esses passos e aí foi lá, foi super bacana, deu certo. E aí é muito importante que você faça um processo de auto-reforçamento, né? De você ligado ao quão eficaz você foi. Então, putz, que legal, cara. Sempre que você conclui alguma coisa e você para, e você pensa, e você se parabeniza por isso, você tá automaticamente elevando muito a sua autoconfiança e a sua percepção de qual é a sua capacidade de resolver as coisas, os problemas que você tem na sua vida, né? Então, é muito significante o aumento
dessa noção de autoeficácia que você tem quando você para, você se parabeniza por aquilo que você fez, você fala, putz, meu, que legal. Então, a gente precisa também, a gente é muito duro com a gente, muito possivelmente você não falaria com uma amiga sua da maneira com que você fala com você mesmo quando você tá parado na frente do espelho. Então, esse processo de se dar o crédito pelas coisas bacanas que vocês fizeram também é muito importante. Gente, obrigada por hoje. Consegui em meia hora, tô muito feliz. Cliquem no link da minha bio, a live fica salva para quem quiser ver depois ou quiser mandar para alguém, tanto no meu YouTube quanto no meu canal do Insta, tanto no meu Insta. Clica lá no link da bio, baixa o material da live que é de graça, tem todos os passos, tudo bonitinho, passo a passo. Quem tiver dúvida pode me chamar, que me manda um direct que eu respondo com o maior prazer. Beijo e até semana que vem.